podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje eu estou aqui com o Jarbas para uma edição especial do nosso podcast. Oi, Jarbas, tudo bem? Tudo bem. Estamos acompanhando com atenção os acontecimentos recentes relacionados à pandemia do coronavírus. Consideramos que essa situação tem um grande potencial de afetar os negócios nos próximos dias e tende a se agravar bastante. Nós não viemos aqui reforçar cuidados básicos de saúde, pois certamente você já está bem informado sobre isso. O foco da nossa conversa aqui com o Jarbas está nas pessoas e nos negócios. Sendo assim, Jarbas, o que você recomenda fazer nesse momento? Aguardar ou nos antecipar e agir preventivamente? A minha orientação tem sido para o empresário, primeiro, não entrar em pânico, porque isso não vai ajudar em nada, mas agir rapidamente e estrategicamente. Nós temos que ter um plano na mão para poder superar essa crise. Jarbas, e de que forma a gente pode agir de uma maneira mais imediata? A sugestão da JM, a minha sugestão tem sido, até já mandei um comunicado para todos os meus clientes, criar um comitê de crise. Como seria esse comitê de crise? Qual seria a formação? Pegar pessoas estratégicas da sua empresa, você, alguém da área financeira, alguém da área comercial, né? A estrutura do grupo deveria ser um grupo que ajuda a tomar decisão, e esse grupo tem como finalidade o quê? Criar os cenários, plano de ação, pensar no antes, durante e depois da crise, montando assim um plano estratégico com ações bem concretas, sempre levando em consideração que o nosso foco é a proteção das pessoas, né? Esse comitê deve definir o quê? Quais são as estratégias comerciais? E fique atento nesse momento, principalmente as estratégias que voltam para o mercado online. O mercado online, nesse período, vai ter uma ascensão muito grande. Qual é a ideia? Foca no ponto de equilíbrio, né? Não podemos perder de mão o ponto de equilíbrio da empresa. Uma comunicação eficaz com os clientes devem estar super bem informados de como sua empresa está trabalhando essa crise, e a sua equipe também deve estar bem informada de tudo que vai acontecer. Jarbas, o pessoal quer saber qual que é a mensagem que você gostaria de deixar nesse momento para os empresários, nesse momento de crise? Os empresários estão me perguntando, alguns mais preocupados, outros menos preocupados. A gente já viveu muita crise nesse país, né? É mais uma de efeitos de proporções que ainda não dá para medir, mas o meu conselho principal é o seguinte: viva um dia de cada vez. Quer dizer, o problema de hoje é de hoje, o de amanhã é de amanhã. Isso vai nos manter mais equilibrado e mais estrategicamente preparado. E eu tenho muita confiança nas nossas ações, no nosso país e nas coisas que vão ser feitas. Então, eu acredito que a crise vai ser muito boa no ponto de vista de fortalecer as nossas estruturas. Toda crise gera oportunidade, temos que estar atentos nesse momento a essas oportunidades, e daqui a pouco nós estamos já superando tudo isso e aprendendo muito com isso. Jarbas, essa semana o ministro Paulo Guedes anunciou algumas medidas emergenciais para combater os impactos econômicos dessa crise. Eu convido agora aqui no podcast nosso parceiro Renato Monaro, diretor da Etecom Contabilidade, para ajudar a explicar aos nossos ouvintes, principalmente as medidas referentes às pequenas e médias empresas. Olá, Rafael. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre as notícias dessa semana, né, relacionadas às ações do ministro da Economia. Em específico, nesse momento em que nós estamos vivendo muita desinformação, é importante que a gente busque fontes confiáveis, né? Então, a gente aqui na Etecom, a gente tem falado com os nossos clientes e feito as orientações com base no que está disposto nas leis, portarias e regulamentações. Então, vale ressaltar que há uma lei, a número 13.979, do dia 6 de fevereiro de 2020,
que dispõe sobre todas as medidas para enfrentar essa emergência de saúde pública que nós estamos vivendo. Por outro lado, essa lei por si só ela não funciona, então ela precisou de uma portaria, que é a número 356 de 11 de março de 2020, que regulamenta e cria as operações aí para que os argumentos da lei entrem em vigor. Por que eu falo isso? Porque a medida anunciada pelo Paulo Guedes no dia 16, ela visa a manutenção de empregos, ela visa disponibilidade financeira para recursos, aí, medidas emergenciais. Ela fala, sim, de diferir o prazo do pagamento do FGTS por 3 meses, a parte da União no Simples Nacional também por 3 meses, alguns benefícios de Progé, FAT para micro e pequenas empresas. Porém, até o momento, não houve nenhum anúncio, né, ou nenhuma publicação de portaria que vai regulamentar o funcionamento dessas medidas anunciadas pelo Paulo Guedes. Então, qual é a orientação? Estejam em contato constante com os escritórios de contabilidade para acompanhar essas portarias, essas regulamentações. As ideias são boas, né, para a economia, para os empresários, mas nós precisamos ter as definições dos prazos e formas que isso vai acontecer. Um abraço. Muito obrigado, Renato. Sugerimos que você, empresário, procure o seu contador para obter mais informações sobre essas medidas e como que elas se aplicam na sua empresa. Bom, voltaremos nos próximos dias com o podcast para conversar mais sobre esse tema e ajudar você, empresário, a passar por esse momento. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até mais. Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma. O podcast da JM Consultoria.